Leitura do livro Dialética da Razão Objetiva, de Samael Aun Weor. Quinta prática: necessidade de se aprender a viver. É necessário se compreender a necessidade de se aprender a viver. As experiências da vida diária são muito úteis. Infelizmente, as pessoas as repudiam, as condenam, as detestam, etc. Muitos queixam-se de si mesmo e dos demais. Assombra ver como as pessoas subestimam as experiências. Precisamos agir ao contrário. Precisamos aproveitar as experiências para nossa própria autorrealização. Por si mesmas, elas podem nos oferecer material didático suficiente para o desenvolvimento da essência ou, em outras palavras, para o crescimento anímico. Assim, pois, as experiências terminam sendo certamente magníficas. De qualquer forma, não é possível tirar-se material didático para o desenvolvimento da consciência de qualquer outro lugar que não seja das experiências. Por isso, aqueles que as repudiam, que protestam contra as dolorosas experiências da vida, obviamente privam-se do melhor. Privam-se precisamente da fonte viva que pode os conduzir ao robustecimento da vida anímica. Quando alguém toma as experiências como material didático para sua autorrealização, descobre os seus próprios defeitos psicológicos, porque é no relacionamento com a humanidade, no relacionamento com os familiares, no relacionamento com os companheiros de trabalho, seja no campo ou na fábrica, que alguém consegue se autodescobrir através das experiências. As experiências são boas, com certeza, fazem aflorar nossos próprios erros na presença de nossos insultadores, por exemplo, aflora o eu da ira. Na presença do vinho, aflora o eu da embriaguez. Na presença das pessoas do sexo oposto, se não estamos alertas e vigilantes como uma sentinela em época de guerra, aflora a luxúria. Logo, as experiências são úteis para que conheçamos a nós mesmos. O principal é não se identificar com qualquer acontecimento, com qualquer evento, com qualquer circunstância. Precisamos aprender a ver os diferentes eventos e circunstâncias sem nos identificarmos com eles. Precisamos aproveitar cada experiência, por mais horrorosa que seja, para que haja autodescobrimento. Quando alguém está se auto-observando, vê quão úteis são as experiências. Se nos retirássemos para uma caverna solitária, sem que tivéssemos nos autodescoberto, sem que tivéssemos conhecido a nós mesmos, sem que tivéssemos dissolvido o ego, o resultado seria o mais absoluto fracasso. Muitos anacoretas vivem nas cavernas dos Himalaias e até desenvolveram alguns poderes. Esses ermitãos, à base de rigorosa disciplina esotérica, conseguiram o samadhi e gozaram do mesmo, penetrando no pralaya do universo e até perderam-se por instantes no supremo Parabrahman. Isso foi o que aconteceu realmente. Impregnados nas mais diversas disciplinas da mente, tais cenóbitas conseguiram desengarrafar a essência, a consciência e esta, na ausência do ego, pôde experimentar isso que não é do tempo, isso que está além do corpo, dos afetos e da mente. Embriagados pelo samadhi, julgaram-se Mahatmas e jamais trabalharam sobre o ego. Nunca se preocuparam em desintegrar os seus diversos agregados psíquicos, apenas se especializaram na yoga da meditação. Já desencarnaram, como quer que se haviam tornado atletas da ciência da meditação. A essência momentaneamente pôde até penetrar nos planetas do Cristo, flutuar no ambiente de tais planetas que são de natureza espiritual. Infelizmente, sem poderem ingressar nas corporações dos ditos mundos. Passado o êxtase, a essência voltou outra vez ao ego, ao mim mesmo. Posteriormente retornaram, voltaram e se incorporaram. Agora são pessoas vulgares no mundo ocidental, com o mim mesmo dentro deles. Tanto no Oriente como no Tibete, muitos seguem-os venerando como se fossem santos.
Precisamos entender as necessidades de se desintegrar o ego. Isto não seria possível se não aproveitássemos as duras experiências da vida. Há também pessoas que, depois de um trabalho de observação constante com os diferentes eventos da existência, se esquecem do trabalho. Então, tudo volta a ser como antes. Quando alguém toma as experiências da vida como um meio para chegar a um fim, como um meio para a autoobservação, como um meio para o autodescobrimento, pode a saborear. O sabor do trabalho é algo maravilhoso, dá às pessoas uma qualidade inefável. Quando alguém descobre que tem tal ou qual defeito psicológico e o elimina, vem a saborear o trabalho com um gosto inconfundível. Porém, quando depois de haver trabalhado, alguém abandona o trabalho sobre si mesmo e volta a viver as experiências da vida tal como o fazia antes, isso é, reinvertendo o sentido das experiências, indubitavelmente sentirá outra vez o mesmo gosto da rotina diária, o mesmo sabor da vida de sempre. Temos, pois, que fazer uma clara distinção entre o sabor do trabalho e o sabor da vida rotineira. Portanto, meus caros irmãos, não fujam das experiências da vida. Aproveitem a mais simples experiência para se autodescobrirem. Qualquer evento, por mais insignificante que seja, nos permite autoconhecimento. É precisamente no relacionamento com os diferentes tipos de pessoas que alguém vê a se autodescobrir, já que há erros que afloram tão espontaneamente que basta se estar em estado de alerta para vê-los. Defeito descoberto deve ser trabalhado, deve ser julgado, analisado corretamente e compreendido através da técnica da meditação. Posteriormente vem a execução, a dissolução. Todo agregado psíquico pode ser dissolvido com a ajuda de Devi Kundalini Shakti, a nossa Mãe Divina. Se nós suplicamos a ela para que elimine do nosso interior o agregado psíquico anteriormente compreendido, ela assim agirá e o desintegrará, ficando nós livres de tal defeito. Quão feliz se sente alguém quando elimina de si um defeito? Sente-se como se lhe tivessem tirado de cima uma carga esmagadora. Quanta alegria! E à medida que os diferentes agregados psíquicos vão se desintegrando, a essência, o Buddhata, vai se liberando. Quando todos os agregados psíquicos tenham sido reduzidos a poeira cósmica, a consciência egóica desaparece, restando apenas a consciência limpa do ser, a prístina consciência original. Assim, pois, bem vale a pena que aproveitemos as experiências práticas da vida para o autodescobrimento. Sem elas, o autodescobrimento não seria possível. Esse ermitão que se encerrava nas cavernas para meditar, alimentados com ervas e raízes dos bosques, conseguiram o samadhi. Alguns atingiram até o satori, o vazio iluminador, que irrompeu em suas mentes, mas jamais conseguiram realizar em si mesmo o vazio iluminador. Uma coisa é experimentar o vazio iluminador, e outra coisa é realizar em si mesmo o vazio iluminador. Houve santos místicos ermitãos no Oriente que experimentaram o vazio iluminador, mas, como quer que não tinham trabalhado sobre si, não tinham eliminado os agregados psíquicos, não puderam realizar em si próprios. Experimentar a natureza do vazio iluminador é útil, muito útil, mas se não autorrealizarmos internamente esse vazio iluminador, teremos perdido tempo inevitavelmente. Nunca poderíamos verdadeiramente realizar em nós mesmos o vazio iluminador se antes não trabalhássemos na desintegração do ego, do mim mesmo, do si mesmo. Assim, pois, vale a pena refletir profundamente em todas estas coisas. À medida que vamos desintegrando o mim mesmo, a consciência vai se libertando. Quando tivermos conseguido a desintegração absoluta do mim mesmo, a consciência estará completamente livre e o vazio iluminador terá sido realizado em cada um de nós. Apenas aqueles que realizaram o vazio iluminador em si mesmos
podem viver nos planetas do Cristo. Saibam todos que ao redor de cada sol que nos ilumina, giram os planetas do Cristo. Eles são de natureza espiritual e não material. Há duas naturezas. Uma é passageira, perecível, é a natureza do mundo físico. A outra natureza, a natureza dos planetas do Cristo, é imortal, imutável, imperecível, terrivelmente divina. Nesses planetas vivem as humanidades divinas. Dentro de cada uma dessas criaturas vive o Cristo. O Cristo resplandece em cada uma dessas criaturas. Contudo, tentar se converter em habitante dos planetas do Senhor sem ter eliminado o ego é absurdo, e querer eliminar o ego renunciando às experiências da vida ou protestando contra as mesmas, desesperando-se, identificando-se com cada evento, é estúpido. O material didático para a autorrealização não sai de parte alguma, a não ser das experiências da vida. Tomemos, pois, cada experiência, por mais dolorosa que seja, com alegria. Pensemos que ela nos dá o material didático suficiente para a autorrealização. Não cometamos o erro de nos identificarmos ou de repudiarmos algum evento. Cada experiência da vida é útil. Quando tenhamos dissolvido o ego em sua totalidade, nossa mente interior se fará aberta. Já lhes disse que há três mentes. A primeira podemos denominar de mente sensual. Nela está a levadura dos materialistas. A segunda é a mente intermediária e a terceira é a mente interior. Na mente intermediária estão as crenças e as diferenças e as diferentes religiões. É a levadura dos fariseus. Jesus Cristo disse: Cuidai-vos na levadura dos fariseus, isto é, cuidai-vos com relação às doutrinas dos materialistas ou dos fariseus hipócritas. Estas são palavras do Evangelho do Senhor. Que pode saber a mente sensual sobre a verdade? Sobre o real? Nada, porque ela elabora o conteúdo de seus conceitos exclusivamente com os dados trazidos através dos cinco sentidos. A mente intermediária tampouco conhece o real. Nela estão as doutrinas dos fariseus. Bem sabemos que eles frequentam seus templos apenas para que os outros os vejam, comparecem aos santos ofícios ou rituais para que os outros digam-lhes o melhor, porém nunca trabalham sobre si mesmos. Sua religião está fundamentada exclusivamente nas crenças. Isso é absurdo. Com a morte do ego, abre-se a mente interna. Esta é diferente. Ela funciona sobre os impulsos da consciência. Recebe os dados da consciência superlativa do ser e com eles elabora o conteúdo dos conceitos. Como quer que a consciência superlativa transcendental do ser tem poder para experimentar o real, a verdade obviamente interior tem bons dados para elaborar o conteúdo dos seus conceitos. Por algum motivo se denomina a mente interior de razão objetiva, e por algum motivo se denomina a mente sensual de razão subjetiva. Quem tem a mente interior desenvolvida conhece o real, conhece a verdade, conhece isso que está além do corpo, dos efeitos e da mente. Conhece os mistérios da vida e da morte, não porque outros lhe contaram ou porque deixaram de contar, mas por experiência mística direta. Quem tem a razão objetiva desenvolvida é um iluminado. Há 6 graus de desenvolvimento da razão objetiva. Estes 6 graus se conhecem pelos tridentes que existem nos cornos de prata ou cornos de Lúcifer dos hierofantes. Este Lúcifer nada mais é do que o reflexo do Logos em nós, a sombra do Senhor situada dentro de nós mesmos, dentro de nosso universo interno para o nosso próprio bem. Poderíamos por acaso subir até o Pai por outro caminho que não fosse o corpo de Lúcifer? Pelas costas de Lúcifer? Impossível. Poderia alguém por acaso trabalhar na forja do Ciclopes sem o impulso luciférico? Impossível. Lúcifer dá o impulso
e se nós sabemos cravar a lança no seu flanco, o vencemos. Vencido o dragão, subimos usando suas costas como escadaria. A tentação é forte, mas o triunfo sobre a tentação é luz. Se conseguimos vencer a Lúcifer, subimos grau por grau através de suas costas. Cada triunfo sobre Lúcifer implica de fato um degrau na subida. Assim, de degrau em degrau, chegamos até as alturas do ser. Subimos a montanha. Os 6 graus de desenvolvimento da razão objetiva estão nos cornos de Lúcifer. Aí está a base. Quando se tem um tridente desses cornos, subiu-se apenas um degrau. Quem tiver 2 tridentes, indica que isso que tem o segundo grau de sua razão objetiva desenvolvido. Quem tem 3, significa que aperfeiçoou sua mente até o terceiro grau da perfeição objetiva. Quem tem os 6 graus, tem os 6 tridentes. Isso significa que alcançou a perfeição absoluta. A razão objetiva do ser atingiu nele o sagrado Ankla, e nele poderá permanecer. Será perfeito, e todos os cones deste universo, os 4 grandes cones ou grupos, o obedecerão e o venerarão. Os 6 graus da razão objetiva indicam que se chegou à iluminação absoluta, ao conhecimento objetivo absoluto, sem lacunas, dos mistérios da vida e da morte, dos mistérios do Logos, dos mistérios do abismo e do céu. Por se haver aberto a mente completamente ao real, por isso se chega ao 6º grau, encontrando-se agora a tão somente 3 graus da infinidade que a tudo sustenta, e isso há que se saber entender. Quero, pois, que os irmãos reflitam nisso com profundidade. Muito se falou sobre os chakras, discos ou rodas magnéticas do corpo astral. São úteis, sim, eles são úteis. Porém, todos esses discos, chakras ou rodas magnéticas, apesar de serem tão maravilhosos, já que nos permitem percepções extras, resultam, na verdade, como míseras velas de cera diante da razão objetiva do ser. A clarividência, por exemplo, pode ser extraordinária. Quem negaria os poderes intrínsecos dos chakras? Porém, eles em si mesmos são como grãos de resina em brasa, comparados com a luz do sol. Assim são, se os compararmos com a iluminação que a razão objetiva do ser dá, de maneira que, qual é o máximo ou os máximos poderes que o anacoreta gnóstico pode conseguir? Serão os 2 chakras? Onde estarão esses poderes intrínsecos? Em verdade, irmãos, lhes digo, não estão nos chakras. Onde estão? Em verdade, estão na razão objetiva do ser. No entanto, para se atingir a perfeição da razão objetiva do ser, há que se eliminar os elementos subjetivos das percepções. É requerido que se elimine os diversos eus. Se assim procedemos, é porque nos resolvemos a passar pela aniquilação budista tão temida pelos senhores do eu. Há 2 psiquismos, o inferior, que está relacionado com os chakras, e o superior, que pertence à consciência superlativa, transcendental do ser, aos valores do divino, do transcendental, à cultura universal, espiritual e divina. O psiquismo inferior tem sua finalidade. Seria absurdo negá-lo. O desenvolvimento dos chakras é útil até certo ponto, porém não é tudo. Quando alguém despertou a consciência e abriu de verdade a mente interior ou razão objetiva, sendo esta instrumento da consciência, a iluminação do ser não é absoluta e supera a todos os chakras. Passa para além dos chakras, entra no terreno do super-homem, do Buda, do iluminado Buda. Quero que os irmãos compreendam este aspecto importantíssimo e tão profundo. Quero que entendam também por qual motivo há necessidade de se passar pela aniquilação budista. Se assim agirem, não se arrependerão, abrirão sua mente interior e chegarão à iluminação. Não quero dizer que a experiência do vazio
iluminador não seja possível antes. É possível, como já disse a vocês, alguém conhecer a experiência do vazio iluminador é uma coisa, e outra coisa é a realização do vazio iluminador. O anacoreta pode experimentar o vazio iluminador, porém, isso não implica forçosamente em autorrealização íntima do vazio iluminador. Ninguém conseguiria realmente autorrealizar o vazio em si mesmo enquanto não tem eliminado e desintegrado todos os seres agregados, psíquicos, inumanos que leva em seu interior. Vale a pena que compreendam tudo isso, que reflitam profundamente no processo de desintegração do ego. Temos de sangrar profundamente. Precisamos lavar nossos próprios pés com o sangue do coração, se queremos ficar completamente purificados. A autorrealização íntima do ser é muito séria, seríssima. Há que se passar por torturas espantosas. Muitas vezes alguém precisa renunciar àquilo que mais ama, para tanto precisamos estar sempre dispostos a perder o mais querido. Repito, lavar seus pés no sangue do coração. Há necessidade de se converter em algo diferente, em algo distinto. Até a própria identidade pessoal tem de ser perdida. Isso quer dizer que um dia procuraremos a nossa própria identidade atual e não a acharemos. Perdeu-se porque nos convertemos em algo diferente. Precisamos nos tornar diferentes, distintos dos demais. Mudar. Como poderíamos mudar completamente se conservássemos nossa atual identidade? Neste caminho, queridos irmãos, há procedimentos dolorosos, muito dolorosos. Quem quiser começar tendo êxito, terá de iniciar por alguns sacrifícios físicos disciplinados. Eu comecei a minha atual existência caminhando, atravessando países inteiros a pé, sem 5 centavos no bolso, dormindo nas montanhas, enrolando os meus próprios trapos para desafiar o frio, chegando às hospedeiras sem dinheiro ou deitando por aí debaixo dos beirais dos telhados das casas, quando haviam tais beirais, já que agora as construções tornaram-se tão cruéis que quando cai uma chuva não se tem outro remédio do que suportá-la. Essa é a crueldade destes tempos. Não me arrependo de ter caminhado por países inteiros sem dinheiro. Não me arrependo de haver sofrido tormentas e vendavais. Não me arrependo de ter chegado a povoados onde ninguém me conhecia e sem 1 centavo no bolso. Assim comecei e muito que me serviu. Comecei de uma forma natural e foi meu pai, que está em segredo, quem quis que eu assim começasse. A outros também tocou começar assim, porque seu guru assim o estabeleceu para seu próprio bem. Conheço o caso de um guru de olhos negros penetrantes, bigodes negros, organizou uma caravana para a sua viagem, percorreu países inteiros para chegar até a Grécia. Da mesma forma, para chegar à Pérsia, pela Rússia, caminharam por aí por entre os nevoeiros, mulheres e homens, alguns de pés descalços, sangrando, dormindo nas montanhas, expostos aos lobos, firmes na disciplina. Tocava-lhes ir até esse país chamado Pérsia, simplesmente para encontrar uma casa desocupada onde pudessem viver. Idiotice, diria qualquer pessoa. Seria possível a viagem de um grupo de pessoas sofrendo através das montanhas do gelo, passando as noites nas selvas expostos aos lobos em pleno inverno? Com que objetivo? Pareceria por fim incongruente chegar a uma casa que tinha alugado, já que não se necessita de tudo isso, pois poderiam ter feito a viagem em um confortável ônibus ou em um avião. Ninguém sabia por que fazia. Seu discípulo puxava para a direita e o guru puxava para a esquerda. O guru puxava ao discípulo para a esquerda e ele lhe puxava, como se faz ao cavalo, para que olhasse à direita. E a sofrer um pouco, seus discípulos foram forjados desde o princípio numa dura disciplina e os resultados foram magníficos. A mim também coube que me forjasse desde o princípio nessa dura disciplina. Meu pai, que está em segredo, assim o quis. Não o havia entendido.
Muito mais tarde no tempo, compreendi que ele tivera para comigo o mesmo procedimento que todos os gurus dos tempos passados, que primeiro submetiam os estudantes a essas duras provas. Não resta a menor dúvida que os estudantes que passaram pelas mesmas tornaram-se magníficos. Assim, queridos irmãos, temos de ir eliminando de nós mesmos muitos desses péssimos costumes, hábitos adquiridos, que alguém ignora que os tem, movimentos mecânicos sem sentido, etc. Cada um tem de se fazer consciente de todos os seus gestos, atitudes, eliminar o que não serve. Tudo isso requer uma observação de si mesmo muito rigorosa. No princípio, é conveniente a dura disciplina das viagens cruéis e dolorosas, das torturas das estradas, a fim de se forjar desde o princípio como se preparasse para a luta. Nunca desanimar. Nesta questão de autoobservação psicológica, à medida que alguém vá se observando, vá descobrindo quantos eus tem, eus que ignorava que tinha. A gente mesmo fica assombrado quando se autodescobre. Que diríamos de um cavaleiro honrado, sincero, trabalhador, bom cidadão, inatacável, incapaz de tirar um centavo de alguém, mas que de repente descobre que no fundo de si mesmo há uns quantos eus ladrões? Impossível, diria qualquer um. Isso não é possível. Nessa questão não há nada impossível. Que diríamos de uma dama honesta, boa esposa, virtuosa, dedicada ao lar, que de repente, se auto-explorando profundamente, descobrisse em si toda a legião de eus prostitutas? Inadmissível, diriam muitos ao ouvir esta explicação. É ilógico, é paradoxal. Porém, no terreno da psicologia profunda, tudo é possível. No fundo de cada um de nós há criações equivocadas, erros dos tempos antigos e que personificam erros espantosos. O mais grave é que dentro deles está a consciência engarrafada, enfrascada, sempre procedendo de acordo com seu próprio engarrafamento. Qual é o pior obstáculo que existe para a dissolução do ego? Qual será o pior inconveniente? A luxúria? Sim, que palavra terrível! Quem não a tem? Quais dos aqui presentes poderiam declarar que nunca tiveram luxúria? Quão difícil é desarraigá-la de nós mesmos! Quando analisamos a luxúria em todas as suas fases, vimos a evidenciar que se processa em cada um dos três cérebros de maneira diferente. No cérebro puramente emocional, diríamos que se expressa como amor. No cérebro puramente motor instintivo sexual, através do erotismo, e no cérebro exclusivamente intelectual, como planos e projetos relacionados com o amor ou com o ser. As pessoas amam-se ou pensam que se amam. No entanto, tudo não passa de fenômenos de um mesmo eu que se chama luxúria. Porém, quão diferente se manifesta no cérebro intelectual, que forma tão distinta assume no coração e, por fim, que modus operandi adota no cérebro motor instintivo sexual. Neste último, repito, é paixão animal. No coração assume outra forma, que poderíamos denominar de amor, e no intelecto surge como projetos relacionados com esse amor ou com lembranças desse amor. Cada eu tem seus três cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual. Cada eu é uma pessoa com três cérebros, isso é óbvio. Assim, dentro de cada pessoa, há milhares de pessoas e cada uma delas está organizada com seus três cérebros. A personalidade não é mais do que uma marionete puxada por fios invisíveis. Há eus muito difíceis de se arrancar de nós mesmos. Para desintegrar eus que se confundem com a espiritualidade e com o amor, precisa-se ter, diríamos, olho clínico. Precisamos de olho clínico para vermos a nós mesmos. Depois, temos de usar o finíssimo bisturi da autocrítica para abrir tudo o que tem e fazer a dissecação de seus valores. Somente assim é que se pode saber o que tem de verdade. Necessita-se de muita observação, meus caros irmãos. Somos espantosamente débeis e julgamo-nos exageradamente fortes.
Sozinhos, nada poderíamos fazer. Felizmente, contamos com o poder da serpente sagrada, com a divina mãe Kundalini. Apenas ela pode de verdade nos ajudar na desintegração dos eus. Somente ela, com a sua chama, pode reduzir qualquer eu à poeira cósmica. Assim, tentar desintegrar os eus sem a ajuda da Devi Kundalini Shakti é condenar-se ao fracasso. Isso é lamentável. Alguém cujo nome não menciono cometeu o erro de atribuir à serpente ascendente todas as sinistras e esquerdas características da serpente descendente. Há duas serpentes, a que sobe e a que desce. A que sobe é Kundalini. Ela abre a passagem pela medula espinhal dorsal, vai até o cérebro e depois ao coração. A outra, a que desce, precipita-se do cóccix para os infernos atômicos. É abominável órgão Kundartiguador, que se arrasta pelo lodo da terra e que teve poder suficiente para fazer-nos cair no mal. Quanto à serpente ascendente, é diferente. Ela tem poder para nos libertar do erro. No passado, alguns indivíduos sagrados equivocaram-se e implantaram na natureza do ser humano o abominável órgão Kundartiguador. Como agiríamos para voltarmos a ser sadios? Implantando no organismo humano outro órgão como o Kundartiguador, porém que seja positivo, luminoso, sua antítese, oposto ao Kundartiguador. Este órgão é o Kundalini. A própria palavra o explica. Kunda significa as lembranças do abominável órgão Kundartiguador, e Lini significa fim do abominável órgão Kundartiguador. Isso é, com a ascensão da serpente Kundalini, o abominável órgão Kundartiguador fica reduzido à poeira cósmica. A serpente tentadora do Éden aparece no Gênese com 7 cabeças e se arrastava pelo lodo da terra. Era o abominável órgão Kundartiguador. A serpente de bronze que se enroscava no tal, ou lingam gerador, também aparece na antiga sabedoria de Moisés. Essa serpente era o Kundalini. Foi cometido o erro de se confundir o Kundalini com o Kundartiguador, a serpente que sobe com a que baixa. Ligaram à que sobe todos os sinistros e tenebrosos poderes da serpente descendente. Eis aqui a causa pela qual não conseguiram dissolver os eus. Este foi um grande equívoco. Não nego que com o bisturi da consciência, compreendendo vivamente todo eu, possamos separá-los de nossa psique. Contudo, o eu separado da nossa psique continuará vivo, não se resignará em permanecer longe de casa, tentará uma e outra vez voltar para ocupar o seu lugar e se converterá num demônio tentador. Há que se desintegrar o eu que, com o bisturi da consciência, tenhamos separado de nós mesmos. Ninguém pode desintegrá-los com outro poder que não seja o da Divina Mãe Kundalini. Somente ela poderá reduzi-lo a cinzas, a poeira cósmica. Logo, o fundamental, meus queridos irmãos, é morrer em si mesmo definitivamente para poder abrir a mente interior e gozar da razão objetiva que nos dá a visão objetiva do real, experiência íntima do ser, visão búdica, transcendental e divina. À medida que vocês forem digerindo tudo isso, irão compreendendo também a necessidade de viverem alertas e vigilantes, como a sentinela em tempo de guerra, sempre trabalhando de forma constante. É que assim como estão, como se encontram nestes exatos instantes, vocês não servem para nada. Estão com uma criação equivocada, manifestando-se através de uma falsa personalidade. Vocês espiritualmente estão mortos, não possuem realidade. Assim como estão todos vocês, precisam deixar de existir, porque, se continuam existindo assim como estão, terão de voltar à involução mineral nas entranhas da Terra. Assim como estão mortos espiritualmente, não possuem razão objetiva do ser, não conseguiram a iluminação,
Jazem como sombras em profundas trevas. Qual é a realidade de vocês? Sombras, e nada mais do que isso. Sombras. Precisam abrir a mente interior. Para isso, precisam deixar de existir como míseras sombras. Precisam se tornar impiedosos para consigo mesmos, porque pelos dias de hoje vocês se querem muito a si próprios, se autoconsideram demasiado. Porém, o que querem vocês? Querem o ego? Sua nudez? Sua miséria interna? As trevas em que se acham? É isso que vocês tanto querem? Não. Reflexão, profunda reflexão. Devem se dedicar a trabalhar intensamente sobre si próprios. Precisam compreender o processo da luxúria. Ela é o pior inimigo da eliminação do ego. Quem não a tem? Quem não a teve, no entanto, tem de ser reduzida a cinzas. Algum irmão tem alguma pergunta a fazer? Mestre, algum discípulo seu trabalhou na nona esfera e se esqueceu da sua mãe divina? Sim, trabalhou na nona esfera, fabricou os corpos existenciais superiores do ser, mas não conseguiu a dissolução total do ego porque rechaçou sua mãe divina. Como pode o filho ingrato dissolver o ego? O filho ingrato não progride nestes estudos. Primeiro de tudo, antes de chegar ao pai, temos de chegar à mãe. Isto é óbvio. Porque, sendo ele discípulo seu, não conheceu o único caminho que nos ensina para a dissolução do ego? Qual seja através da divina Mãe Kundalini? Em antigas existências esteve sob minha instrução, porém não em sua última vida. Como quer que esteve longe de mim, esqueceu-se de sua divina Mãe. Este foi o seu erro. Sem este poder foáltico, ninguém pode desintegrar os agregados psíquicos. Por si só, ninguém consegue nada. O bisturi da consciência permite que alguém separe os eus que compreendeu. Porém, separá-los de sua psique não significa dissolução. Repito que tais eus lutarão incessantemente para voltar a acomodarem-se dentro da máquina orgânica. Continuem perguntando. Se alguém não pergunta, não compreende. Parsifal, em sua primeira chegada ao castelo de Monsalvat, Transcendente não chegou a ser rei do castelo por não ter perguntado o porquê das dores de Anfortas, de maneira que sempre há de se perguntar: qual o processo requerido para se chegar à razão objetiva do ser? Para se chegar à razão objetiva do ser, há 6 graus. Obviamente, a razão objetiva tem 6 graus, mas o mais elevado dos 6 graus pertence ao sagrado Ankla, e se encontra a 3 passos da infinitude que a tudo sustenta. Quantos processos inclui? Tens que morrer completamente em ti mesmo. Se não desintegras o ego, não desenvolves a razão objetiva. À medida que vás avançando profundamente na destruição de ti mesmo, a razão objetiva do ser vai se abrindo. Quando conseguires 100% de dissolução do ego, a razão objetiva do ser em ti terá chegado à fonte da perfeição. Então estarás completamente iluminado. Conhecerás por experiência direta e vívida todos os mistérios do universo e terás todos os poderes do cosmos. Isso está muito além dos chakras, os quais, repito, não são mais do que pálidas velas diante da luz do sol. São úteis até certo ponto. Mestre, esses tridentes dos quais fala têm alguma relação com as entrópitas? Este é um assunto à parte. Não misturemos as diferentes ciências, pois nos converteríamos em enicornoplastas. O que é um enicornoplasta? Um homem que está fazendo dissecação de tudo e resolvendo tudo sem querer nada. Nós não somos enicornoplastas. Logo, deixemos cada matéria de estudo em seu lugar.